A esquizoanálise é um campo de saberes e práticas transdisciplinares criado pelo filósofo Gilles Deleuze e pelo analista institucional Félix Guattari e que expressa a insurgência do Maio 68 de Paris. Contudo, ao invés de perguntarmos o que é esquizoanálise, é mais correto falarmos como funciona a esquizoanálise. Não se reduz a mera teoria ou filosofia, mas provoca e cita diferentes processos pragmáticos e performativos, tendo em vista a intervenção e a transformação da vida. Mais que uma teoria comprometida como a epistemologia e sua ontologia, é um campo marcado por seu paradigma ético-estético-político. Recebe esse nome pois não se restringe apenas à análise da psique ou do indivíduo, tal como a psicanálise, senão analisa os fluxos esquizo, seja no âmbito psíquico, maquínico, social. Um processo que não se reduz à entidade clínica esquizofrenia, pois esquizo se refere à vazão dos fluxos desejantes, de forma desordenada, sem princípio de estruturação interna, que tem um potencial de criação e difusão. Pode-se afirmar que a esquizoanálise tem como finalidade a análise da propagação dos fluxos, conexões e circuitos desejantes, das máquinas e agenciamentos constituídos, das diversas materialidades da vida, as diversas semióticas linguísticas, as afecções, as intensidades, os processos significantes, as composições entre os corpos. Focaliza assim sua movimentação, fluidez, repousos, configurações de forças na relação entre humano e inumano, orgânico e máquinas, atual e virtual, concreto e abstrato. Nesse sentido, o próprio eu é efeito das forças do fora, um ponto de parada dos fluxos, ou mesmo uma ficção, o hábito de dizer eu. A esquizoanálise articula uma infinidade de conhecimentos, filosofia, psicologia, arte, política, antropologia, biologia e etc., e opera uma série de deslocamentos metodológicos. Primeiro, deixa de aprender os processos na lógica do ser, preponderantemente alternativa, naquela lógica ou, para a lógica do devir, conectiva e aditiva, ou seja, apreende os fenômenos na lógica e, tornando assim o cosmos em caosmos, a realidade em realteridade. Segundo, transita de uma perspectiva estruturalista para uma que contempla as multiplicidades, o fluxo da duração, articulando o atual ao virtual. Assim, ao invés de uma linha cronológica rememorativa, operamos com o bloco das intensidades. Terceiro, opta por uma analítica molecular e não apenas molar. Quarto, não focaliza somente o discurso, o significante ou a consciência, pois compreende que a consciência é o lugar da ilusão, isto é, figura como um processo de codificação do ser e do corpo, tal como o significante e a linguagem também são uma redução, um recalque dos fluxos desejantes. Assim, adota o corpo como um novo modelo, busca aprender os processos corporais, os fluxos desejantes, suas forças, intensidades, e não apenas o que é simbolizado e representado. Opera nas conexões entre desejo e campo social, compreendendo, como afirma Barenblit, que todo desejo é produtivo, como toda produção é desejante. Nesse sentido, prefere uma geografia dos afetos e deslocamentos, ao invés de uma história do indivíduo. Como a esquizoanálise investiga os maquinismos, os fluxos, as forças, os corpos de diversas materialidades, deixa de utilizar conceitos que considera que já não aportam mais para a compreensão dos fenômenos. Por exemplo, se a psicanálise trabalha com o modelo da família como conjunto social determinante e a neurose como processo psíquico fundante, a esquizoanálise elabora outra proposição. Nela, a família nada mais é do que a correia de transmissão do capitalismo numa microesfera, atualizando sua lógica da propriedade, do privado e da submissão. Portanto, o capitalismo e seu modo de funcionamento, denominado como axiomática do capital, opera por um movimento duplo de descodificação dos códigos instituídos e modulação a partir da sua forma de funcionamento, e é muito mais determinante do que a família. E a psicose, a esquizofrenia, os fluxos caóticos, objetos parciais, são anteriores à neurose. Por isso, ao invés de falar e trabalhar com par família,
e neurose, tal como a psicanálise, a esquizoanálise opera com par capitalismo e esquizofrenia, que inclusive é o título da obra principal do Deleuze-Guattari, que é o Anti-Édipo e os Platos. Obviamente há outros livros também, né? Então, há três diferenças gerais com a psicanálise. O desejo não partirá de uma falta constitutiva, originária, mas é a própria potência da vida, força, sendo positividade, produção, movimento e autoalteração. Segundo, o delírio não fica restrito ao conjunto familiar, ao pai ou ao édipo, mas é histórico universal. Deliramos tribos, raças, continentes, o cosmos, e não apenas problemas familiares conjugais. Terceiro, o inconsciente não funciona enquanto uma figuração, representação, restituição de um teatro familiar, mas opera como uma usina intensiva, uma fábrica, com funcionamento pragmático produtivo que pulsa e produz magma, forças, afecções, desejo e vida, tal como a indústria de intensidades. Então o inconsciente extravasa, não cessa de se desterritorializar e não partilha da lógica da negatividade, mas sim das multiplicidades positivas e contínuas. A esquizoanálise, ao mesmo tempo em que realiza esse labor analítico, compromete-se com uma intervenção pragmática que busca a liberação do desejo e das forças ativas, a descodificação do ser, incitando processos direcionados à autonomia e potencialização do corpo, da subjetividade, dos movimentos sociais, dos povos, enfim, uma autogestão e autoanálise da vida. Pois uma das questões importantes para a atualidade é: por que o desejo deseja sua própria repressão? Por que o desejo deseja sua abolição? Então, os bloqueios à vazão e fruição dos fluxos desejantes podem decorrer tanto de uma instância social, tal como uma norma, uma relação de opressão, a ideologia, bem como de uma formação psíquica, como alguma fantasia, formação imaginária, o superego e o complexo de Édipo. Tais formações sociais e psíquicas podem codificar e bloquear os investimentos desejantes. Édipo é um exemplo emblemático da captura desejante, pois é a atualização estatal de uma codificação do desejo no interior do triângulo familiar, no qual sua resolução é diretamente associada com a elaboração da castração e internalização da lei. Portanto, o Édipo é uma forma de domesticação e canalização do desejo, antes plural, caótico, que resulta na despotencialização do corpo individual ou social. Ou seja, o Édipo é a atualização do Estado no psiquismo. É uma formação psíquica coercitiva que deve ser, então, raspada. Na América Latina, a esquizoanálise é uma perspectiva que a cada dia vem sendo mais utilizada na psicologia, principalmente no Brasil e na Argentina. Possivelmente no nosso país é o lugar em que há o maior número de psicólogos esquizoanalistas, e que criam novas leituras e intervenções a partir de seu repertório teórico e prático. Dentre os diversos desenvolvimentos da esquizoanálise, citamos o que consideramos o mais criativo e potente, criado pelo psiquiatra argentino-brasileiro mineiro Gregório Barenblit. Se a filosofia é a arte de criar conceitos, Barenblit propõe que o esquizodrama é a arte de criar dispositivos de intervenção, que dramatizam os conceitos filosóficos produzidos pela esquizoanálise. Para ele, a clínica deve ser vista como clinamen, ou seja, a produção de encontros e desvios, diferenças. Por isso denomina a clínica como clínica com K. Ele formula uma série de clínicas, como da diferença e repetição, caos, cosmos, desordem, multiplicitação dramática, produção, reprodução e reprodução e acontecimento devir. O esquizodrama é um conjunto de práticas, estratégias e técnicas que busca atuar sobre os aspectos subjetivos, sociais, semióticos, tecnológicos, para proporcionar experiências de desterritorialização dos agenciamentos instituídos, para dar circulação e trânsito aos fluxos desejantes, fomentar processos de criação, invenção, efetuando assim acontecimentos, exeidades, novos regimes de enunciação e processos de singularização. Não é um mero campo de intervenção, mas constitui também uma outra filosofia, outros conceitos, um outro mundo com um novo povo e outros territórios, híbridos, de migrantes, minorias, que se deixam afetar pelo turbilhão do real e que buscam se fazer ouvir,
atuar, agenciar-nos. Possui 3 tarefas principais, a negativa e as positivas. A primeira é de caráter destrutivo, visa raspar e demolir as estruturas coercitivas e bloqueadoras do desejo, seja na instância psíquica ou social. Visa desbloquear e suprimir as barreiras que causam algum tipo de sofrimento no exercício de desterritorialização das condutas instituídas. A segunda, positiva, tem um caráter cartográfico, de compreender o funcionamento das máquinas envolvidas no processo, seja as abstratas, as técnicas, as psíquicas, sempre articulando os fatores psicológicos aos sociais. A terceira, ao realizar a raspagem e ao apreender como as máquinas funcionam, busca-se conectar os fluxos desejantes aos agenciamentos sociais, ou seja, ligar o desejo ao meio, o dentro ao fora, possibilitando sua fluidez, mitigando a alienação do indivíduo sobre seu desejo e seu corpo, e sobre o ambiente em que está inserido. Barenblit rouba, numa bricolagem teórico-prática, excertos de diversos campos para a construção de suas máquinas. Produziu variados dispositivos de intervenção, com consignas em enquadres móveis, que utilizam recursos verbais e artísticos, dramáticos e corporais, e que têm as mais distintas referências, como do psicodrama, da psicanálise, da vegetoterapia haitiana, da bioenergética, da respiração holotrópica e até da Umbanda. Tal referência inusitada inspira-se na experiência de La Passage na África e no Brasil, em que, a partir de sua participação em rituais de voodoo e Umbanda, levou às experiências do transe para a clínica, criando a transeanálise. Deste modo, há diferentes dimensões nos distintos dispositivos, em que pode haver a situação face a face grupal, a performance dramática dos atores em cena e até uma dança com tambores tribais, que aparentemente pode parecer uma experiência caótica. Tais dispositivos produzem linhas de fuga frente aos processos codificados que bloqueiam os fluxos desejantes. São tantos dispositivos que ele e sua equipe criaram que poderíamos chamar de 1000 clínicas, sejam as que existem ou as que ainda estão por vir e ser inventadas. Essas clínicas funcionam numa tríade: cartografar, raspar, demolir e produzir, criar, agenciar. Nesse sentido, seu método é construtivista, prospectivo e não regressivo. Com as intervenções não se busca escavar a tumba do faraó, mas cartografar o movimento de derivas dos continentes. Então, mais que interpretação, os dispositivos esquizodramáticos buscam a experimentação, a fruição, o que incita forças dionisíacas, desmedidas, instáveis, e não os modelos pressupostos e a boa forma apolínea. Ao invés de normalizar, padronizar, busca-se desviar, criar linhas de fuga, exeidades, outras alternativas. Assim, a esquizoanálise não modeliza, normaliza, tal como a psicanálise, mas opera a partir de uma metamodelização, numa co-construção e invenção conjunta entre esquizodramatista e destinatários. Fluxos e multiplicidades ao invés de uma estrutura delimitada. O desejo como potência e afirmação, e não como falta e ausência. A partir dos processos de descentralização, fomenta a afirmação dos fluxos desejantes dos sujeitos e coletivos sociais, potencializando seus pensamentos, afetos, corpos e possibilidades existenciais. Utiliza distintos conceitos e dispositivos para a consecução dos seus objetivos, não tendo uma única fórmula pressuposta, mas sendo um convite à inventividade de novas formas de afetar-se, pensar, agir e existir. Mais do que uma teoria, deve ser experimentada e vivenciada, mas com a audácia e prudência de todo viajante que se abre à experiência descentralizadora de confluir em novas linhas, atravessar as fronteiras e produzir novos mundos.